Começa agora mais um episódio do podcast. E o objetivo do episódio de hoje é a gente responder uma pergunta bem polêmica. Afinal de contas, Varela, Bitcoin é ou não é uma pirâmide? De forma alguma, Bitcoin não é uma pirâmide, Bitcoin é a revolução, Bitcoin é o dinheiro justo que sempre deveria ter existido. Já vemos que temos um bitcoinheiro aqui do lado, né? Mas, Varela, você ainda não me convenceu. Antes de a gente aprofundar nesse assunto, me conta um pouquinho, como é que surgiu essa história de Bitcoin? De onde veio essa ideia de criar uma moeda digital que fosse descentralizada e que desse mais liberdade e autonomia para as pessoas? Que história é essa? Tá? A primeira coisa que as pessoas precisam entender é que o Bitcoin ele não surgiu do nada, digamos. Não foi somente o Bitcoin que revolucionou e puxou todas as outras criptomoedas. Ah, ele não é o primeiro? Não. Na verdade, a questão da criptografia e criptomoedas vem desde a década de 80, né? Inclusive, a primeira criptomoeda criada foi na década de 80, chamada eCash. Década de 80. eCash. E aí, eu posso seguir uma sequência aqui, se você me permitir. Eu permito. Década de 80, eCash. 96, eGold, que inclusive foi criado por um médico. Médico? Oncologista, algo que tinha nada a ver com a área dele. Olha só. 1990, Benz. 99, Floss. E aí, a partir de 98, nos últimos 20, 30 anos, começou a surgir realmente os moldes para que fosse criado o Bitcoin ali em 2009. Tá? Sim. Em 98 o primórdio foi o B-Money, de um criador chamado Wayne Dai, um dos criadores. Inclusive, ele é citado no white paper. O que é um white paper? É como se fosse uma descrição da criação de uma criptomoeda. Ele é citado pelo Satoshi Nakamoto, que é o criador do Bitcoin, que é um pseudônimo, ninguém sabe se ele existe ou não, se é um grupo de pessoas ou não. Citou essa moeda como uma base para a criação do Bitcoin. Qual? B-Money? B-Money. B-Money. Isso. E depois, a segunda mais famosa é BitGold, do Nick Szabo. O Nick Szabo ainda existe, ele ainda é muito influente no mercado de cripto. Ele tem um rosto, essa pessoa existe, ao contrário, por exemplo, do Satoshi Nakamoto, que a gente não sabe se é uma pessoa, se é uma mulher, se é um grupo de pessoas, se foi um deus que desceu na Terra e criou, a gente não sabe se ele existe ou não. Uhum. Tem algumas especulações, mas a gente não sabe realmente de fato se ele existe. Então, como foi a história do Bitcoin? Na verdade, Felipe, o Bitcoin, toda a história dele, a gente tem que puxar a economia monetária lá atrás. Tá, mas só uma curiosidade para não deixar passar. Beleza. Dessas moedas aí que foram antecessoras ao Bitcoin, qual delas ainda tá ativa? Nenhuma. Nenhuma delas. Por que nenhuma foi ativa? Porque ela sempre empacava no algo chamado gasto duplo. O que é o gasto duplo? Eu usar a moeda mais de uma vez, por exemplo. Digamos, eu tenho uma moeda, você me manda por e-mail. Essa moeda vai chegar para mim, só que ainda vai estar nos seus enviados. Ou seja, você mandou moeda, só que ainda tem a moeda comigo. Deu para entender? Ou seja, o que resolveu esse problema? Que eu acho que muitas pessoas, quando escutam falar do Bitcoin, já devem ter falado disso. Blockchain. Ah, então a grande diferença dessas primeiras criptomoedas com o Bitcoin, e que é o que, pelo que eu tô entendendo, o que fez com que ele se consolidasse, foi a tecnologia blockchain, que mais pra frente eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né? Justo. Blockchain, basicamente, para já deixar sanado um pouco de dúvida, é um livro caixa. Ele registra que aquela transação foi feita. Então faltava antes um instrumento para que ficasse registrado essas transações que eram feitas com essas criptomoedas. Isso mesmo. Entendi, perfeito. Bom, agora me conta então essa contextualização histórica. O que ocasionou começar a surgir essas ideias de criptomoedas aí para nós? Na verdade, a criação de uma moeda internacional já é algo que existe desde a década de 70. Tá? 70. Isso. Só que por causa que os Estados Unidos tinham uma hegemonia, eles não queriam que essa moeda internacional fosse criada, porque naquela época quem comandava eram os Estados Unidos e o dólar, até hoje, né, é uma moeda internacional, né, uma moeda que tem um poder muito grande. O país que tem uma moeda que é utilizada no mundo inteiro, coordena o mundo inteiro, tem poder sobre toda a sociedade, tá? Mas basicamente, como é que surgiu os primórdios disso? Antes da Primeira Guerra Mundial, o mundo utilizava o padrão ouro, né? O ouro de estalão que falavam. Ou seja, o valor da moeda de cada país era fixado conforme a quantidade de ouro que ele possuía. Ou seja, se eu tinha mais ouro, eu tinha mais recursos, era um país rico, tá? Como que isso acabou, esse padrão ouro, né? E por que isso era importante? Porque no nosso primeiro episódio, a gente falou sobre inflação e impressão de dinheiro, né?
não tinha como eu imprimir ouro. Não tem como eu criar ouro do nada. Então os países tinham um equilíbrio monetário entre a quantidade de moeda e a quantidade de ouro. Ou seja, um valor justo. Ou seja, não conseguia inflacionar para poder pagar a dívida e criar inflação, que foi no nosso primeiro, segundo episódio que a gente chegou a comentar sobre isso. Como que isso degringolou, né? Uma palavra bonita. Com a Primeira Guerra Mundial, os países precisavam se endividar. E como que eles se endividavam? Imprimir mais dinheiro para poder custear sua máquina de guerra. E isso fez com que o saldo monetário, a balança monetária, o que é a balança monetária? A balança, né? Eu tenho que ficar equilibrado. Se despendesse, né? Entre mais dinheiro do que ouro. Então isso fez com que houvesse inflação e esse padrão ouro começava a não fazer sentido mais, porque eu precisava, por exemplo, para poder equilibrar essa balança de mais ouro para poder colocar mais moeda, e eu não tinha. Então era como se antigamente eu tivesse mais ou menos um dinheiro para cada um ouro. Isso. E aí com o tempo eles começaram a ter 1,2 dinheiro pro mesmo Quantidade de ouro, 1,5 dinheiro pro mesmo tanto de ouro, e o negócio começou a dar uma bagunçada. E como você bem sabe, uma quantidade de ouro é limitada no mundo, não consigo extrair grandes quantidades de ouro, não é fácil assim, né? Tanto que acho que foi uma coisa que você comentou um dia, a quantidade de ouro que existe no mundo cabe numa piscina olímpica, algo nesse sentido. Né? Então, depois da Primeira Guerra Mundial, a economia ficou um pouco abalada. Isso foi corrigido somente depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Acho que quem gosta de história já ouviu falar de Bretton Woods, Conferência de Bretton Woods. Conta pra nós, o que foi a Conferência de Bretton Woods? O que foi a Conferência de Bretton Woods? Foi uma conferência monetária e financeira das Nações Unidas. O mundo estava no final da Segunda Guerra Mundial, eixo do mal contra o eixo do bem, digamos assim, né? E o mundo já estava ganhando a guerra contra a Itália, Japão e Alemanha. Né? Então ele precisava se reunir para poder definir quais eram as políticas monetárias futuras, né? Se reuniram nos Estados Unidos, em New Hampshire, numa cidade chamada Bretton Woods. Inclusive o Brasil participou também. E lá foram criados tanto o FMI, Fundo Monetário Internacional, para poder regir a economia, o Banco Mundial, e também foi criado o padrão dólar-ouro, tentando fazer uma conexão com ouro, com o padrão estalão, que eu falei para você agorinha, entre uma quantidade de dinheiro que tinha a mesma quantidade de ouro. Só que agora quem ia reger era o dólar, a mesma quantidade de dólar pela mesma quantidade de ouro. E se o dólar seria um provedor internacional de liquidez no mundo inteiro, e os Estados Unidos iam garantir esses recursos. Então aí a gente fala de uma coisa que é importante dizer, que esse dinheiro ele tinha lastro. 2 lastros, na verdade. O que é lastro? É algo atrelado a outra coisa, tem que ter uma garantia. Lastro é uma garantia. Né? Então o dólar tinha garantia do ouro, e além disso também tinha a garantia que o governo americano tinha aquela quantidade de ouro para aquela unidade de dólar. Ou seja, era baseado realmente na confiança. Só que a gente bem sabe que os Estados Unidos não era ridículo acreditar que os Estados Unidos tinha a mesma quantidade de ouro pela mesma quantidade de dólar para suprir uma cadeia, uma demanda internacional. Global. Então, adiantando um pouco para não ficar tão grande assim... E lembrando que na década de 40, Estados Unidos estava crescendo, mas não era uma superpotência, né? Na verdade, os Estados Unidos, ele se tornou uma potência porque a Europa estava devastada pela guerra. Então ele começou a financiar a Europa. Na verdade, os Estados Unidos ganhou dinheiro de 2 coisas. Questão bélica, mandando armas, né? Suprimentos para a Segunda Guerra Mundial. E além disso, financiou a Europa inteira depois na reconstrução. Isso foi um dos booms econômicos dos Estados Unidos. Sim. E além disso também, os soldados que voltavam da guerra foram absorvidos por essa demanda de emprego. Né? Então ninguém ficou. Então a gente sofreu uma bela época ali, um crescimento econômico pós-29. Bela época não, porque bela época é antes, né? Mas sofreu um crescimento econômico muito forte que ajudou os Estados Unidos a suprir a crise de 29 depois, né? Que foi anteriormente e supriu depois. Mas enfim, como que esse padrão começou a cair e por que hoje a gente não tem um padrão dólar-ouro ou um padrão real-ouro, que é um padrão correto, né? É um padrão que tem um lastro que não faz com que eu imprima moeda a mais para gerar inflação. Tudo isso começou na Guerra Fria. Né? Os Estados Unidos começou a ter gastos muito onerosos com a Guerra Fria, principalmente com a Guerra do Vietnã. E lá na Segunda Guerra Mundial, Alemanha e Japão foram punidos por causa das suas atitudes de guerra. Né? Então teve
não sei, eu posso estar falando muita besteira, mas o Tratado de Versalhes, não foi Tratado de Versalhes, foi um segundo tratado que a Alemanha assinou que devastou ela, que quebrou ela muito também, porque até pagar taxas para os países que ganharam a guerra, enfim, devastou a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Durante a Guerra Fria, eles começaram a se recuperar e começou a incomodar os Estados Unidos. Então, aí a gente consegue ver duas coisas. Os Estados Unidos estavam tendo gastos onerosos na Guerra do Vietnã, na Guerra Fria, né, contra a União Soviética, e Japão e Alemanha estavam incomodando o seu crescimento econômico. E os Estados Unidos precisavam de mais dinheiro para poder suprir mais e poder crescer mais, né? Que é assim que hoje os países fazem para poder crescer. Vendo que era impossível e começou a cair em descrédito essa questão de ouro para o dólar, a economia mundial já começou a perceber que os Estados Unidos não tinham $1 para um ouro, por exemplo. Na década de 70, Richard Nixon, né, deu fim a essa paridade. Uhum. Ou seja, agora vocês iam confiar somente que os Estados Unidos iam prover essa quantidade de dólar. Dólar. Ou seja, eu tenho a quantidade de dólar e, com todo respeito, se foda, meu amigo. Você vai ter que acreditar em mim e a gente que manda aqui nessa bagaça. Então foi a partir daí que começou grandes processos inflacionários. Inclusive, eu até, para poder escrever esse podcast hoje, eu peguei um TCC que eu fiz, eu coloquei até um ponto, que quando eu falei do fim do padrão dólar-ouro, eu coloquei até um ponto, ó. Nessa nova política, o garantidor do valor do dólar era o próprio governo americano. O fim dessa paridade, no início, se deu com receio. Mas em médio e longo prazo foi útil e interessante para o aumento da credibilidade dos Estados Unidos e do dólar no mercado internacional. Tanto que da década de 70 até hoje, apesar que altos e baixos, o dólar nunca perdeu sua hegemonia. Então isso mostrou até hoje que os Estados Unidos e o dólar é uma moeda forte, né? E além disso também, outro ponto que o Fernando Urich, que é um grande economista e também defensor do Bitcoin, fala isto foi o estopim para que os governos fizessem o que bem entendessem com suas moedas, né? Ou seja, impressão, aumento de crédito, redução da base monetária, tudo que a gente vê hoje na televisão e de crises foram gerados por questão desse aumento ou redução de dinheiro no mundo. Uhum. Então basicamente é isso. Enfim, aí depois disso chegamos na crise do subprime, que eu não vou falar porque senão vai mais 1 hora de podcast. Já falo para vocês verem a grande aposta. Mas a crise do subprime foi uma consequência de tudo que rolou antes. A questão do fim da paridade do dólar, o aumento do crédito, aumento de pressão de dinheiro. Tudo isso foi um estopim para chegar na crise do subprime. Subprime basicamente foi uma crise imobiliária, né? Aumentada pela base monetária de dinheiro, enfim, a gente sabe muito bem o que aconteceu. E além disso, foi até uma coincidência que assim que teve a crise do subprime, o Bitcoin foi criado. Parece que alguém estava revoltado. Foi ali 2008 e o Bitcoin 2009. 8, 9. Então, o Bitcoin ele foi criado realmente para poder você ter o dinheiro em sua posse, para não depender de políticas monetárias, políticas fiscais, cambiais e de países de bancos centrais, né? Basicamente o Bitcoin é liberdade. Eu vi uma vez uma pessoa comentando que o Bitcoin, a criação do Bitcoin era o grito de liberdade após a crise do subprime. Sim, basicamente foi isso. No início também se deu com receio, mas hoje está se provando que faz total sentido ter uma moeda descentralizada. O que é uma moeda descentralizada? Uma moeda que não é emitida por nenhum banco central, né? Uma moeda internacional que não é regida, que não é moldada por políticos, né, por governos, né? Então como é que ela existe? Como é que ela existe se não tem ninguém que regula, ninguém que cria? De onde ela emerge? Inclusive vou dar um spoiler de uma outra entrevista que a gente fez aqui no podcast, né, que é difícil explicar onde que vem o Bitcoin, questão de mineração e tudo mais, mas basicamente o Bitcoin ele tá num sistema, ele é minerado, ele é feito cálculos matemáticos de grandes computadores que vão atrás para poder processar e achar esse Bitcoin, tá? A gente chama isso de mineração, mas não é mineração assim, né? São computadores gigantes, máquinas, a gente chama de farms, né? Fazendas de mineração que vão em busca desse Bitcoin para poder achar cálculos matemáticos para enfim achar a moeda, um satoshi, que é a fração do Bitcoin. Então, falando de jeito simples, ele vem através da tecnologia. Através da tecnologia. Tecnologia que, entre aspas, criou o Bitcoin. A pessoa criou a tecnologia, né? E essa tecnologia que ela rodando Sim. vai criando bitcoins de tempos em tempos. A ideia da mineração é nesse sentido, sabe, né? As esferas do dragão? No Dragon Ball que espalha as esferas do dragão. Então espalhou os bitcoins criptografados. Eu tenho que achar essa moeda que ela tá... Para poder achar, eu tenho que resolver cálculos matemáticos complexos para poder realmente minerá-la, digamos assim.
Ok. Entendeu? Além disso também, por que ela é importante, né? Por que ela é contra um sistema monetário? Porque ela tem uma quantidade limitada de produção, né? Hoje, quantidade de dólar, de real, de euro, eu posso imprimir a quantidade que eu quiser. Infinito. Ou seja, eu posso ligar a máquina lá de impressora. repente, no ano passado, $1 trilhão. Toma, $1 trilhão no mercado. Tanto que se você entrar no site do Fed, eles tiraram esse gráfico. Mas se entrava assim, o gráfico estava assim, 2020, impressão de dólar. Nossa. Então é muito preocupante. Mas por que é interessante o Bitcoin? Porque tem uma quantidade limitada de 21 milhões de unidades. Ou seja, ela vai ser minerada até 2140, quando o último Bitcoin ser achado, ser minerado. Mas essa quantidade é finita, é de 21 milhões de unidades. O que acontece se acabar? O que acontece se acabar? Nada, porque eu vou dividir em frações, né? Por que a gente chama de Satoshi? Existe o Bitcoin. Muito provavelmente, o seu amigo, quando fala que tem Bitcoin, ele não tem Bitcoin. Ele tem Satoshi. Satoshi é uma fração do Bitcoin. É o 0,0000001, 2, 3. Então, o último Bitcoin vai ser minado em 2140. E aí, depois disso, as casas monetárias vão ser aumentadas para poder fazer sentido essa fração do Bitcoin, para poder ser negociado, enfim. E como é uma questão finita, seu valor aumenta. Olha só. No meio do podcast. É o Satoshi inédito, cara. Ligou falando que eu tô falando besteira. Rapidão. O quê? Não dá pra falar no telefone quando eu tô com o fone? Foi mal, galera. Segue. Ai. E aí, até me perdi aqui. Você tava falando das frações do Satoshi, que depois vai mudar a questão de casas decimais para facilitar o uso. Para facilitar o uso, enfim. Como é questão finita, como a demanda é muito alta, só que a oferta é finita, o que acontece? O preço aumenta, né? Então, por isso que a gente vê hoje essa quantidade, o valor do Bitcoin crescendo a cada dia que passa, né? E dá para fazer uma analogia que o Bitcoin seria, entre aspas, o ouro das criptomoedas por conta de ter essa quantidade limitada, já tá um pouco mais aceito com relação a outras moedas também? Olha, eu não posso dizer por todas as moedas, mas o Bitcoin, acredito que, se eu pegar umas 10 aqui de cabeça, é a única que tem a quantidade limitada de produção, né? Ela tem 12 anos que já está funcionando, né? Que está em produção, que está no mercado, mineração, não deu nenhum problema, não teve questão de hackeamento, não se provou que é fraca no sentido assim de fazer a sua função para que ela foi desempenhada. Peraí, calma. Aí você falou que não teve hackeamento é com relação à parte de mineração da moeda, de mineração. Né? Depois acho que é legal a gente comentar um pouquinho sobre os hackers que já tiveram nas corretoras, né, em carteiras, aí é outra história. O que acontece? Como o Bitcoin é criptografado, é difícil, por exemplo, pegar o restante dos 3 milhões que faltam de Bitcoin para serem minerados. Não tem como eu fazer isso, porque como é descentralizado, ou seja, não existe um ente central, um servidor central, por exemplo, o que é um servidor central? Se eu for lá agora no Banco Central e hackear, eu consigo porque está um servidor central. O Bitcoin ele não tem isso, ele está espalhado pelo mundo. Então o cara, para poder hackear, ele tem que vir aqui, por exemplo, em Goiânia, que tem um servidor, ele tem que ir lá em São Paulo pegar um servidor, ele tem que ir lá em New Hampshire pegar um servidor. Então é praticamente impossível isso, porque está descentralizado, tem vários pontos, né? Essa questão do hackeamento justamente se dá por causa da centralização, porque os Bitcoins estão dentro de uma corretora que possui um servidor central. Tá, então vamos explicar a diferença disso aí pra galera, porque se eu tiver o Bitcoin dentro de uma corretora é uma coisa, se eu tiver dentro de uma wallet, é assim que fala, né? Justo. É outra. Qual que é a diferença dessas duas opções? Tá, vamos lá. Dentro da corretora é como se eu tivesse o dinheiro dentro de um banco, por exemplo, que pode ser assaltado, que pode ser invadido, que pode ser algo nesse sentido. Tá? Eu tenho uma conta, por exemplo, dentro do Itaú, eu posso ser hackeado dentro do Itaú, né? Um hacker pode entrar dentro do Itaú. O que é a questão da wallet? A wallet, ele vai tirar uma carteira, né? Wallet é carteira em inglês. Eu vou tirar esse dinheiro... Cara, internacional, vocês viram, né, galera? tem que traduzir, né? Tá certo. Eu vou tirar o dinheiro do sistema e vou colocar em uma carteira minha, guardada minha, fora
da conexão com a internet, digamos assim. Uhum. Então, minha carteira ela não vai ter conexão com a internet. Ela vai estar guardada em minha posse. Entendi. Vamos dizer o seguinte... É como se você tivesse um código que você tem que anotar, e aí quando você vai utilizar... Justo. isso. Ou basicamente o seguinte, eu tenho dinheiro no aplicativo, né? Eu posso ser hackeado. A partir do momento que eu tiro esse dinheiro, talvez, e coloco dentro de um cofre, a chance de eu ser hackeado é possível, porque o dinheiro não tá mais lá no sistema, físico, ele tá no cofre, entendeu? Entendi. Lógico que eu posso ser assaltado do meu ódio, o cara pode chegar uma arma na minha cabeça, enfim, mas ele tira essa questão do hackeamento, entendeu? Basicamente é isso. E tem uma frase muito famosa para quem mexe com criptomoedas, que é not your coin, not your key. Ou seja, se não é sua chave, não são seus bitcoins, ou não são suas criptomoedas. Acho que é o contrário, né? Not your key, not your coin. Not your key, not your coin. Yes. You're welcome. Por que isso? Porque acontece a questão da pirâmide, né? Por exemplo, o cara compra o Bitcoin e deixa imposto a outra pessoa porque eu vou te pagar 15% ao dia. Cara, se você está dando seu Bitcoin para outra pessoa para poder rentabilizar, tudo que o Bitcoin foi criado caiu por terra, porque ele não é seu. A questão do Bitcoin é porque ele é uma questão descentralizada, de sua posse, você tem que cuidar do seu dinheiro. É a primeira vez que realmente você tem que cuidar de algo seu, que você não deixa à mercê de outras pessoas para cuidarem. Então, a partir do momento que você você dá seus bitcoins para outra pessoa para ela poder guardar, já cai por terra toda a teoria do Bitcoin. E é por isso que muita gente fala para não deixar os bitcoins na carteira, suas criptomoedas na carteira. Porque se estão lá, não são seus. Um belo dia, a corretora pode fechar, como já aconteceu comigo. Na carteira você diz na corretora, Na corretora, é. Já aconteceu, um dia tentei acessar, a corretora fechou. A corretora era um golpe, era um scam que a gente chama dentro do mercado de cripto. Fechou, e aí? Como que eu recupero as criptos? Não tem banco central, vou falar para quem? E como que o investidor que está querendo começar a entrar em criptomoedas consegue se proteger ou evitar, né, esse tipo de risco de estar numa corretora que eventualmente pode fechar e ele perder toda a grana? Porque eu, como investidor, penso também que, tipo, cara, se existe o risco, talvez é um risco que eu não tô a fim de correr. Sim. Tem como eu fugir dele? Então, aí que surge a questão dos investimentos de criptomoedas, bitcoins dentro do mercado financeiro tradicional, né? ETFs, fundos. Se você não está disposto a correr esse risco, eu sou esquecido demais, ou eu não... Não, mas eu digo o risco da corretora fechar. E a questão da corretora fechar, você tem que procurar uma corretora mais robusta, né? Então, uma corretora mais famosa, né? Eu não vou eu vou entrar uma corretora que tem 1 ano de uso, ou entro dentro dela, e é muito fácil ver com a corretora presta ou não. Primeiro, você vai pesquisar na internet se ela presta ou não. Segundo, é saber quanto tempo de criação ela tem. Se a corretora tem 1 ano de criação, talvez eu não vou... O que me faz entrar, por exemplo, numa Binance, que é a maior corretora do mundo, contra uma corretora que abriu ontem? Não faz sentido, né? Outra coisa também que as corretoras estão começando a ter agora, que chama-se provas de reserva. O que é isso, provas de reserva? Provar que a quantidade de moedas que ela tem em sua posse realmente está no seu balanço, né? Que isso é muito perigoso, né? Então, provar que essas corretoras têm provas de reserva, ou seja, eu consigo comprovar que aquele Bitcoin que está na sua carteira, que está dentro de minha posse, está contabilizado no meu balanço mesmo. Isso é perigoso? Isso é perigoso. Por quê? Porque eu posso inflacionar a questão das criptos, por exemplo. Eu posso falar que eu tenho 1 bilhão em criptomoedas. Só que, na verdade, eu tenho só 500 milhões. Eu estou só especulando aquele restante. Tô falando que tenho, tô dando de garantia esse 1 bilhão de criptos, mas eu não tenho. É o que o Banco Central faz em questão de especulação de dinheiro. Então essa ideia de prova, na verdade, pode ser uma furada. Não, a questão da prova é necessária. A corretora precisa ter essa prova de reserva para provar que realmente o que ela tá falando que tem, ela realmente tem no seu balanço. Tem que ter a prova de reserva. Hoje é fundamental. Não todas têm, mas se você quiser procurar, se você quiser ter a confiança que é uma corretora segura... Veja se ela tem prova de reserva. Que Entendi. Aí, ó, baita dica. Baita dica. Quem tem hoje, por exemplo, posso falar aqui... Pode. Eu acho que nunca vai ser patrocinado por elas mesmo. Não vai perder patrocinador. É a Kraken, né? Que é uma das maiores corretoras do mundo, ela tem. Eu acho que a FTX também, que é americana, posso estar falando besteira, mas ela tem também. Então, a Binance tem? Binance não. Estão batalhando pra Binance ter. Binance, você sabe que tem diversos problemas do mundo inteiro. Sim. E
países pegando no pé dela para poder como é que fala a palavra? Regulamentar nos países, né? Por que acontece? Hoje você compra cripto na Binance, por exemplo, ela não repassa para a Receita Federal do país que você fez aquela compra. Entendi. Né? Tá sendo processada por isso. E tem como eu fazer a compra da criptomoeda através de uma corretora e depois botar, tipo, na minha wallet pra simplesmente deixar lá? Tem. Na verdade, é o certo a se fazer, né? Sim. Por isso a pergunta. Só que acontece, se eu comprei, por exemplo, R$100 de cripto, às vezes não compensa eu transferir para minha carteira por causa do custo, né? Tem um custo de transferência para sua carteira. Justo. O custo, ele vai variar, é como se fosse um leilão, né? Tem dia que tá mais caro, tem dia que tá mais barato, né? Então, às vezes, o custo para você transferir uma cripto para sua carteira não vai compensar, depende da quantidade, né, que você tem, né? Mas tem casos emblemáticos, por exemplo, que é muito interessante, um investidor uma vez transferiu 5 bilhões em Bitcoin, ou seja, moveu de uma carteira para outra 5 bilhões e pagou uma taxa de R$210. Ou seja, dependendo do volume, o valor é menor, mas vai ter dia que aquele valor tá alto. Então, você tem que ver todo dia como é que você está compensando ou não, tá? Então, não compensa, por exemplo, tem R$100, vou transferir. Não, espera juntar 1.000, 2.000 para poder transferir a sua cripto, a sua carteira para sua corretora. Mas compensa por conta da questão de segurança. Questão de segurança e tudo mais. Sim. Legal. Porque, vamos dizer, a Binance sofre processos, né? Todas as vezes a gente vê notícias dela, né? Um belo dia o Ministério Público quiser fechar a corretora aqui no Brasil, isso já tá na sua carteira, tá tudo certo. Tá tudo certo. É interessante deixar cripto dentro da corretora para fazer operações pontuais. Aquela operação que você quer pegar, né? Eu quero comprar em determinado preço. Ele for lá e pega o seu preço. Mas para a galera que vai fazer o tal do buy and hold, não sei se eu posso falar assim, mas o ideal é ir devagarzinho jogando na carteira justamente para ter esse poder em mãos. Quem tem medo de começar a comprar cripto, eu gosto de dizer assim, compra, cara, um pouquinho, sente, compra lá 100, 200, 500 reais, vai sentir no mercado, vai entendendo. Porque como que eu faço para investir? Como eu comecei? Eu primeiro comprei, depois fui estudar. Eu sempre faço assim. Eu primeiro compro, depois eu estudo. Porque, cara, galera, eu não vou perder o hype. Não sigam esse exemplo, pelo amor de Deus. Tô brincando. Tenham um mínimo de noção do que vocês estão fazendo. O Varela tá falando isso aí, só que ele é economista. O cara estudou anos economia pra ele falar aqui agora que ele compra sem saber o que tá fazendo. Sabe, ele não sabe tudo, mas ele sabe. É lógico, eu faço então, pelo amor de Deus, não ouçam o Varela. Enfim, vai sentindo. Estuda um pouco, vê se faz sentido pra você, né? E eu acho que a galera que tá realmente interessada em entrar nesse movimento pode começar a se expondo através de fundos e ETFs, igual você estava comentando, né? Para sentir a questão de volatilidade, como é que funciona, se realmente é algo que a pessoa ficaria confortável, porque às vezes o cara tá a fim de comprar uma criptomoeda, muito naquela ambição, naquela ganância hype, né? De ganhar dinheiro rápido, e no fim do dia o que acontece é que, assim como ele pode ganhar muito rápido, ele pode perder muito rápido, e aí, se o cara assusta, quando ele vê, ele perdeu muito dinheiro. Então, para você que não sabe ainda se vai ter estômago para volatilidade, talvez começar por fundos e ETF seja uma baita de uma saída, para depois fazer igual o Varela, comprar diretamente as criptomoedas. Eu mesmo, Varela, ainda não comprei diretamente, cara. Eu lembro de você ter comentado que tinha ETF e fundos, né? Inclusive um dos motivos que eu quis gravar esse episódio aqui é pra ver se você me convence a comprar diretamente criptomoedas. Mas você não viu meu Porsche ali fora, não? Não te convenci, não? Ai. Cara, basicamente, o que você precisa entender de uma criptomoeda de forma fácil? Primeiro que o Bitcoin é a moeda internacional, transações rápidas, enfim, é o ouro digital. As outras criptomoedas, Ethereum, Ripple, Polkadot, Dogecoin, enfim. Dogecoin é uma meme coin, né? É uma moeda de zoação. Mas essas outras criptomoedas, você pode entender elas como startups, como projetos de startup, né? Assim como a internet foi revolucionária na década de 90, e na época tinha até uma entrevista interessante com o Bill Gates, perguntando o que era a internet, e ele não conseguia explicar direito qual que era o potencial da internet, porque não foram criadas coisas ainda, mas ela era uma revolução. As criptomoedas e esses projetos de criptomoedas vão revolucionar o mercado como um todo para soluções que, quando a gente estiver lá na frente, fala, cara, como que a gente nunca pensou nisso? Isso aqui sempre tinha que ter existido.
Eu acho que depois vale um episódio inteiro só pra falar de Sim. criptos alternativas, mas pincela um pouco pra galera a diferença, por exemplo, dos projetos de Bitcoin, dos projetos de Ethereum, que são os principais, e às vezes um ou outro projeto diferente aí que você estudou, que você acha que vale a pena, só pra galera começar a entender a diferença dessa tecnologia. Tá, o Bitcoin é um projeto de moeda internacional, né? Transações rápidas. Dinheiro por dinheiro, Dinheiro por ponto. dinheiro e ponto, né? O Ethereum, ele é um protocolo, assim como na internet, quando a gente entra na internet tem o HTTPS // HTML, SML, como a gente faz aqueles para cadastrar e-mail do Outlook, aquele porre todo. O Ethereum, por exemplo, ele é um projeto para poder resolver problemas de contratos inteligentes. O que seria um contrato inteligente? A criptomoeda ela sofre a questão de descentralização, né? Isso já ficou claro. Descentralização. O Ethereum, seu projeto de contratos inteligentes seria de descentralizar contratos. Ou seja, se hoje a gente, por exemplo, eu vou comprar seu carro ali, onde que eu preciso ir? No cartório, né? Registrar no Detran. Se eu preciso, por exemplo, se eu vou casar, eu tenho que ir no cartório também, eu tenho que registrar não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. E a questão do contrato inteligente? São contratos em que eu firmo uma parceria sem eu precisar ir num cartório, por exemplo. Fica registrado que aquilo ali está feito e pronto, e é isso, meu amigo. Por exemplo, eu tenho dinheiro, você tem um carro. O contrato, ele vai falar assim que a partir do momento que o Pedro mandar recursos pro Felipe, esse carro vai ser do Pedro e o dinheiro está com o Felipe. E esse contrato já é registrado e já é processado, por exemplo, dentro de uma blockchain. Blockchain não é Bitcoin. Blockchain é um sistema de registro. Então, por exemplo, o Detran ele pode ter uma blockchain. Ou seja, a partir do momento que eu compro o seu carro, eu registro no sistema que eu te dei o dinheiro e você me deu o carro, já está registrado no Detran. Eu não preciso ir lá no Detran, eu não preciso pagar a taxa. Ou, vamos lá, eu casei. O que eu tenho que casar? Eu tenho que fazer uma certidão. Aí eu separei, eu tenho que entregar um papel de divórcio e tenho que levar uma certidão de desquite, né? Eu acho que é uma coisa assim. No blockchain, não. Por exemplo, eu vou verificar quem que é o Felipe. Já tá todas as informações. O Felipe casou, o Felipe separou, o Felipe casou de novo. Ou seja, essa informação já está registrada e não precisa daquela burocracia danada de querer levar em cartório ou pagar taxa. Então ele tem um potencial de ajudar também com coisas não necessariamente monetárias. Sim, questões burocráticas. Ou seja, a gente vai fazer um contrato aqui do podcast. Eu não preciso ir lá no cartório registrar, fazer todo um processo, ter advogado. A gente escreve um contrato, registra na blockchain, né, da Ethereum, enfim, de algum lugar. E aquele contrato ali vai estar, por exemplo, assim, se você vacilar comigo, a gente deixou 2 recursos lá, por exemplo. Né, vamos colocar, coloquei 1 milhão, você colocou 1 milhão, por exemplo. A partir que aquele contrato é quebrado, por exemplo, a cláusula dentro daquele contrato já tira seu 1 milhão e já vai para mim, porque você já não cumpriu aquele contrato. Então o contrato já automaticamente ele já é ativado. Tá, esse é o projeto, mas aí como é que isso vira, por exemplo, dinheiro? Tá, aí que tá um pouco mais complexo, porque as criptomoedas elas têm soluções muito boas, mas a gente ainda não tem uma base. O que foi o grande problema que as pessoas perceberam dos programadores de criptomoedas? Desenvolveu soluções para problemas que a gente ainda não começou a ter. Tá entendendo isso? Ou seja, cara, a gente acelerou, contrato inteligente, é muito bacana essa ideia. Só que ainda não faz sentido ter um contrato inteligente. Ou seja, eu não vou acabar com o cartório, eu não vou acabar com o jurídico, um STF, um STJ, enfim, ainda precisa dessas instituições. Então a gente criou tecnologias muito avançadas para coisas que ainda a gente não possui. Então, questões de contratos inteligentes ainda são feitos entre, por exemplo, programadores, entre entusiastas ainda, mas ainda não foi efetivamente feito no mundo real. Mas já há exemplos, como por exemplo, que eu te mandei a reportagem, daquela senhora de 70 e tantos anos que comprou um apartamento por meio de uma NFT, né? Ou seja, ela queria comprar um apartamento, mas ela não queria financiar o apartamento, né? Porque ela não tinha dinheiro para isso. Ela comprou uma fração daquele apartamento. E aquele apartamento, aquela fração se transformou num token e ela é dona daquele token, daquela porcentagem daquele apartamento. Nossa, eu acho que agora vai começar a ficar bem pesado. Vai. Mas assim, eu tô querendo te mostrar só os potenciais que podem acontecer com essa revolução. Eu acho que o que fica de lição pra mim é, primeiro,
cada projeto de criptomoeda tem uma finalidade diferente, nem sempre vai ser monetário exclusivamente, né? Segundo, tem muita coisa que é novidade, então é difícil a gente afirmar, né? Outros projetos não vão dar certo. Vários projetos não vão dar certo no meio do caminho. E acho que é por isso que tem muito bitcoinheiro que fala que é arriscado você ficar brincando de outras criptomoedas que ainda não estão consolidadas, ainda são projetos, né? Sim. Inclusive, mais um projeto bacana é uma criptomoeda chamada RSR, que ela resolve questões de transações entre países que possuem inflação alta. Então, por exemplo, você mora nos Estados Unidos ou mora na Venezuela. A gente formou um contrato daqui 5 anos. Quem vai ficar prejudicado daqui 5 anos vai ser eu, porque minha inflação vai corroer, né? Então, essa moeda, a gente transaciona dentro dessa moeda, ela trava o valor do contrato, da inflação, e faz com que eu não perca dinheiro lá na frente pelo meu poder de compra. O potencial gigantesco. Sim, é gigantesco. Então, todo dia tá surgindo um projeto novo. É difícil, cara, é complicado entender. Você precisa ter um brainstorm, você precisa entender de tecnologia, economia monetária, para realmente fazer sentido o projeto que ele tá falando. E aí eu tenho umas 2 últimas perguntas aqui pra você. Primeiro, ok, você me convenceu. Vou comprar diretamente criptomoedas, vou começar por Bitcoin. A partir de quantos reais eu já posso começar a comprar Bitcoin? E aí que vai valer a pena pra mim fazer a transação? Tá, então eu posso comprar a partir de R$1, né? Só que não faz sentido, vou ser hipócrita nesse quesito. Eu posso comprar a partir de R$50, R$100, já é interessante. O dinheiro que eu tiver, eu consigo comprar. Isso diretamente. Se eu quiser comprar ETF, por exemplo, hoje o Hash11, que é um ETF de criptomoedas, a partir de 65, eu acho a cotação tá hoje, R$65, né? Mas eu posso comprar pequenas frações. Por exemplo, comprei R$100 hoje. Amanhã eu tenho R$20, eu posso comprar R$20. Então, o Bitcoin, a criptomoeda, é um valor que você pode comprar a quantidade que você quiser, a hora que você quiser. Tem criptomoeda valendo centavos. Né? Ou depois da terceira casa decimal, com R$10 eu compro 1.000 moedas daquela. Então, a partir de R$50, R$100 já é um valor bacana para você poder começar. Show. E teve isso é curiosidade minha mesmo. Eu ouvi dizer por aí, algumas pessoas, que criptomoeda diferente de ativos tradicionais, às vezes é até mais inteligente você diluir a compra, né? Sim. Então, por exemplo, o cara vai planejar, sei lá, comprar R$1.000 de criptomoeda. Às vezes ele pegar em um dia e comprar 1.000, melhor ele diluir R$100 por dia durante 10 dias. Sim, isso é uma estratégia que acho que não só para criptomoedas, né? Acho que também para qualquer ativo, mas principalmente cripto, por causa da volatilidade. Justamente. Hoje eu tenho 1.000, cara, semana que vem, e isso é muito fácil acontecer, eu posso ter 3.000, porque acontece alguma coisa lá que bomba por exemplo, semana retrasada, o Zuckerberg anunciou que o Facebook ia mudar para metaverso. Então toda cripto de metaverso subiu 500%, né? Então, diluir é muito importante para você nunca pegar no topo do preço. O que é o topo do preço? Digamos que o preço está a R$10, é o preço máximo que ele chegou, né? Geralmente quando chega nesse topo máximo, tende a ter uma correção do preço, né? Então acontece se você comprar 10 e amanhã tá 8, amanhã tá 4 e 3 semanas depois tá 15. Né? Então o que é importante comprar toda semana que o Felipe falou? Eu nunca comprar no topo. Então, por exemplo, essa semana eu comprei no máximo, que é R$10 o preço da cripto, semana que vem tá 8. Ou seja, meu preço médio já diminuiu. O que é o preço médio? Se somos 2, divide, né? Dá 18,9. Então, meu preço já tá R$9, não é 10. Sim. Eu vou trabalhando aquilo toda semana pra nunca comprar no topo e eu não sofrer com a volatilidade. Sim. E eu consigo hoje ir ali na padaria, comprar um pão de queijo, um café com leite. Como é que tá isso aí aqui no Brasil? Com cripto? Tá. Eu também não consigo comprar café com leite com a ação da Petrobras, né? Eu tenho que vender. Cara, isso aqui vai ter que ter um corte. Ficou muito bom. Prova essa aí, pessoal da B3. Mas enfim. Muito boa, muito boa. Tem alguns sites que você acessa e vê aonde que na cidade sua aceita criptomoeda. Ah, legal. Todavia, porém, com Você sabe um site pra dar de dica pra galera? Pois bem, então, hoje existem algumas tecnologias, né? Como, por exemplo, eu posso acessar sites para saber onde que aceitam criptomoedas na sua cidade.
na grande maioria das vezes, se o comerciante quer mostrar que recebe criptomoedas, Ele coloca estampado, né? Placa, o tamanho do mundo lá aceitando. Aceita-se bitcoinheiros. Bitcoinheiro. Hoje também a Mastercard anunciou que vai começar a ter cartões de conversão em cripto. Olha só, isso eu não sabia. Mastercard e Visa já estão atrás disso. Inclusive na entrevista falam, se você quer gastar em criptomoedas, a gente vai te propor isso. Então já é um projeto que já está começando nos próximos meses já. Nossa, já existiam cartões que você colocava suas cripto, você pagava, convertia. Né? Mas nada você pagava pela conversão toda vez? Pela conversão toda vez, e não eram empresas do tamanho, da magnitude da Mastercard e da Visa, né? Então eles já estão correndo atrás disso também. Hoje, alguns países já estão muito mais avançados do que outros nessa questão de cripto. É a pergunta que eu ia te fazer. Como, por exemplo, El Salvador. El Salvador, no final de junho, começou a aceitar criptomoedas. Hoje é uma das moedas oficiais, né? Porque existem duas moedas oficiais lá agora, né? Que é o dólar, é o dólar americano mesmo. E agora agora o Bitcoin. Então você consegue pagar tanto em dólar quanto Bitcoin numa carteira normal. Eu pego meu celular, coloco no QR Code, como se fosse pagando um PicPay, um Pix. Mesma coisa, é a mesma coisa, não vai mudar nada, né? Você vai ter sua carteira de cripto e ela vai sendo consumida ali, né? O valor que você vai gastando. Então tem alguns países mais desenvolvidos que outros. Então, mas Brasil hoje ainda acho que como tudo na vida, né? O Brasil é sempre um pouco ainda atrasado nesse quesito. Mas não é ilegal eu ter Bitcoin aqui no Brasil. Não. No Brasil não é. Alguns Dá países... pra declarar na Receita, se eu quiser, pra ficar tudo certinho, apesar de que eu sei que pode ser controverso aí. Eu tô falando de cripto hoje aqui, mas eu não tenho Bitcoin, né? Entendi. Entendi. Alô, Receita. Mas na verdade, você teve já, né? Teve, eu perdi a chave. Não sabe se ainda tem. Eu perdi a chave, cara. Mas então, tem que declarar, né? Enfim, imposto de renda, pagar imposto de criptomoeda só vendas acima de 35 mil. O que é importante a galera entender é que às vezes você não declarar uma criptomoeda, sei lá, porque decidiu correr o risco de a Receita não pegar, por ser descentralizado e tudo mais, tem um único porém, né? Se você vive num mundo que para comprar as coisas você não consegue comprar diretamente com essa moeda, em algum momento o dinheiro vai aparecer. Cara, e aí você vai ter que pegar e justificar como do nada surgiu 1 milhão na sua conta, né? E sabe como é que descobre? Simples. Quando você manda o Pix pra corretora de criptomoedas, você acha que não avisa lá na Receita Federal? Não vai bipar lá que você mandou? A partir do momento também que você manda um Pix pra lá... Mas aí, você tava explicando, tem essa regra, até 35 mil... Até 35 mil, vendas acima de 35 mil, você paga... 35 mil em diante, né? Você paga imposto de renda, se eu não me engano, cara, acho que é 30%. E é importante o pessoal entender que existe uma diferença entre você declarar e você pagar imposto. Não necessariamente você declarar quer dizer que você vai ter que pagar. É o que tem muita gente que acha, né? Nossa, eu vou ter que fazer imposto de renda. Eu falei, cara, você só vai ter que declarar, você não vai ter que pagar nada. Né? Boa. E outra coisa também, imposto de renda, gente. Renda. Se você perdeu, você não tem que declarar, tá? Pelo amor de Deus. Então a maioria da galera que tá comprando cripto aí, igual a Varela falou, sem estudar, ó, fica tranquilo, não precisa declarar não. Diz patrão, eu tenho que fazer imposto de renda, eu perdi, não sei o que. Eu falei, cara, renda. Você não teve renda, perdeu. Não precisa falar. Boa. Cara, que aula, né? Obrigado. Eu acho que... Eu tô convencido, vamos depois comprar na prática um Bitcoin, vamos gravar, vamos botar no canal do YouTube aí também pra galera assistir. Hoje, inclusive, o Bitcoin bateu sua máxima histórica. Hoje no dia, que dia que é hoje? 8. Bateu 9, né? 9 do 11. Bateu sua máxima histórica, 68 mil e uns quebrados. Então eu vou esperar uns dias pra comprar ou já compro logo? Cara, é bom esperar um pouquinho, né? Mas aí amanhã sobe o vírus, dobra, né? Dobra. É difícil, cara, difícil. Não dá pra saber. Não dá. Mas eu acho que é isso, depois eu acho que a gente tem um próximo episódio aí com um convidado muito foda que vai falar um pouco mais sobre o Bitcoin com vocês. Coreia com K. Isso. Né? Já contando, um cara que não tem rosto, então... With no face. Tem muita coisa pra vocês. A gente já gravou o episódio, só que a gente decidiu gravar isso aqui antes pra dar essa introduzida pra vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar demais do nosso próximo episódio também. E bom, você ficou até o final, eu imagino que você tenha no mínimo se inscrito no nosso canal, favor, ou até né? mesmo aqui Por favor. nos próximos episódios que você receber aí na sua plataforma de áudio preferida. Então é isso, galera. A gente se vê no próximo episódio. Tamo junto, Valeu. Varelão. Obrigado pela aula. Tamo junto.